Pai. Bem, gente, alguns de vocês talvez devem ter feito o módulo School Wars com o pastor Henrique recentemente. Talvez alguns não tiveram ainda, mas enfim, quem fez ouviu falar da janela de Overton. Então, quem nunca ouviu falar, vou tentar resumir aqui, basicamente foi um cara estudioso que mostrou como o comportamento vai sendo aceito. Um comportamento que em princípio não era aceito, ele vai sendo aceito ao longo do tempo. Então você vê que certas coisas que eram completas abominações 100 anos atrás, 50 anos atrás já eram totalmente e tranquilamente aceitas. Outras que eram abomináveis 50 anos atrás, 30 anos atrás já eram aceitas. Depois da Revolução Sexual da década de 60, não é? Outras que eram comportamentos terríveis 15, 20 anos atrás, hoje já está se discutindo. Então o que acontece é uma abertura paulatina, gradual, cada vez mais para inserção de comportamentos, a aceitação de comportamentos, que se a gente for ler a história dos últimos séculos, a gente vai falar assim, a gente está cada vez mais se abrindo, né? E a gente nunca viu isso acontecer. Mas se a gente for ler a história dos últimos 2, 3 mil anos, você vai ver que isso já aconteceu algumas vezes. Então, muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente está lidando com uma coisa nova, mas a verdade é que isso não é novo. E aí a gente vai vendo certos comportamentos sendo aceitos, e alguns já falam, por exemplo, de pedofilia sendo defendida em alguns países por algumas correntes de pensamento, todo tipo de absurdo que a gente possa imaginar, o homem já chegou lá. E ele não chegou lá, talvez nos últimos séculos, com a influência do cristianismo, não. Milênios antes. Sodoma e Gomorra foram destruídas com uma razão muito clara ali na Bíblia, não é? A Grécia Antiga, que se tornou um ambiente altamente promíscuo, onde tudo podia e havia todo tipo de perversidade sexual, ela foi destruída, ela veio à ruína, aquela civilização, com uma razão. Roma de Calígula, no primeiro século, depois caiu, foi dominada, foi destruída, porque ela se abriu para isso. É interessante que a gente vê uma relação entre a degradação moral de uma civilização e a sua ruína, e a sua destruição completa. Perdem-se os referenciais criacionais que Deus colocou no homem. E quando se perde isso, a vida passa a não valer nada. Você tira Deus da existência, tira os princípios e valores que Ele moldou, com os quais Ele moldou o coração do homem, a vida passa a não valer. E é interessante que, algum tempo atrás, eu me deparei com uma professora universitária americana, chamada Camille Paglia. Ela é lésbica, progressista, feminista, mas ela é muito inteligente. Então ela não é uma pessoa que é dominada por uma corrente de pensamento enviesada para cá ou para lá. Ela reflete não à luz dos últimos acontecimentos, ela faz uma reflexão à luz da história, de uma forma imparcial. Ela procura ter uma mente científica. E a gente tem que valorizar quando alguém realmente tem uma mente científica, né? Uma mente científica de verdade, não é? Porque muita gente que diz que tem mente científica, que na prática é um negacionista da história. E ela fala uma coisa que me surpreendeu ouvir da boca dela numa entrevista. Ela fala assim: quando uma cultura começa o seu declínio, você vê um surgimento de fenômenos transgênero. Isso é um sintoma do colapso de uma cultura. Assim, fenômenos transgêneros são um sintoma de um colapso de uma cultura. Isso não é novo. Vai estudar a história da Grécia Antiga, 3 mil anos atrás. Vai estudar a história da Roma, de 2 mil anos atrás. Vai estudar a história de Sodoma e Gomorra. E essas civilizações ruíram. E é fato que isso acontece. Então o homem fica nessa vaidade, achando que está descobrindo a pólvora, que está descobrindo uma grande novidade. Na verdade, o homem só está se chafurdando na sua própria desgraça. É isso que a nossa sociedade tem feito. Essa janela tem se movido e a sociedade está cada vez mais aberta, cada vez mais tolerante. Eu lembro que na minha época, quando alguém pregava contra a questão sexual, era sempre assim: o cara tem problema na área sexual.
Ou então assim, o cara fala contra a sexualidade, mas não fala contra a mentira, contra o orgulho, que é pecado igualzinho. Mas aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim não. Existe uma diferença entre certos pecados e um peso e consequências diferentes deles para outros. Você vê, por exemplo, quando Deus resolveu fazer uma aliança com Abraão, onde que Deus colocou o sinal dessa aliança que ele faria com o seu povo? No aparelho reprodutor masculino, para usar uma linguagem bem eufemística aqui, não é? Para dizer o seguinte, olha, você não pode brincar com isso, vocês não podem brincar com o que é santo, e a sexualidade de vocês é algo tão santo, tão tremendo, tão poderoso, que Deus falou assim, olha, criou o homem à sua imagem, homem e mulher. A imagem de Deus tem a ver com a nossa sexualidade, fomos feitos homem e mulher, ou seja, a imagem dele, e isso é tão caro para Deus, que ele adverte a gente, fala assim, cuidado, eu estou colocando o sinal da aliança aí, porque vocês precisam entender que se reproduzir é uma missão e vocês estão aqui para gerar missionários, para gerar um povo santo. Vocês precisam entender o modo de lidar com o corpo que eu criei, vocês precisam entender como isso é sério para mim. Vocês não estão sendo chamados a viver uma vida de prazeres transitórios, fúteis. Vocês não estão sendo chamados a viver uma vida que só foca no seu próprio umbigo, nos seus próprios prazeres carnais. Não, vocês estão sendo chamados para uma missão. E essa missão tem a ver com se multiplicarem. De vez em quando, com uma frequência cada vez maior, eu tenho ouvido gente falar assim para mim, pô, Jonas, eu estou até a fim de casar, mas ter filho... Nesse mundo, o cara já está totalmente cercado de argumentos totalmente consistentes, né? E para surpresa de alguns eu falo assim, está errado. Se eu e você não tivermos filhos, o que será desse mundo? Quer dizer então que agora, quem vai nascer a partir de agora vai ser só fruto de gravidez indesejada, fruto de marginais, de gente promíscua. É isso que vai nascer daqui para frente? É assim que a gente vai fazer com a natureza que Deus criou? É assim que a gente vai obedecer ao mandato cultural? Multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre tudo? Não. Por isso que alguns países cristãos procuram ter muitos filhos e criar eles na luz da palavra. Eles são do Senhor. Se a gente regar, o Senhor um dia vai colher na vida deles, e a gente crê assim. Então a gente precisa parar e pensar nisso. Essa questão sexual é muito séria para Deus, é muito cara. Paulo entendeu isso, e ele fala assim lá em 1 Coríntios 6, olha, vocês não sabem que vocês são membros do corpo de Cristo? Eu tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Vocês não sabiam que vocês, quando se unem a uma prostituta, vocês se fazem uma só carne com ela? E ele exclama, fujam da imoralidade sexual, vivam uma vida santa. 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim, olha, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem vive dominado por desejos desenfreados são pagãos que não conhecem a Deus. É de se esperar que eles ajam assim. Mas vocês são um povo santo. Vocês foram chamados a ter uma outra moral. Como esses dias eu li uma frase do Chesterton, né? A moralidade de Cristo não é de outra época, é de outro mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus e precisamos entender isso, que somos chamados a entregar nosso corpo, nossos membros, nossos pensamentos, nossos valores, toda a nossa vida e a missão que ela representa a Deus. E a gente precisa entender isso e levar isso a sério. Mas aí há um falso amor que trata com leveza o pecado, que procura tratar assim o pecado como uma coisa que não deve ser confrontada. Existe uma
sensibilidade na sociedade atual, em que muitos já não aceitam que você chame certos pecados de pecado, porque isso é extremamente ofensivo e grosseiro. Quando, na verdade, a lógica de Jesus é mais ou menos a lógica de um pai que está vendo um filho viciado em crack destruir a sua vida. E esse pai, então, começa a lutar pela vida daquele filho, porque ele quer ver aquele filho vivo, saudável. Ele quer que o filho dele pare de agir igual a bicho e passe a agir igual a gente. E aí esse pai, então, procura ajuda, porque ele não suporta a ideia do filho ser dessa forma subjugado por algo que mata ele, porque ele ama esse filho. Só que se esse pai se volta para esse filho e fala: não, filho, te dá prazer? Cara, vai lá. Isso não seria amor. Que tipo de amor seria esse? Mas a lógica, muitas vezes, com que muitos lidam com o veneno do pecado que tem destruído toda a nossa sociedade, é essa lógica do não confronta, não se opõe, não se posicione. Quando, na verdade, a leitura que o filho que não é repreendido faz é: ele não me ama, porque está me vendo em processo de autodestruição e não está me confrontando. Quando o Evangelho chama a gente a ser sal da terra e luz do mundo, a gente não está aqui para somar com as trevas, a gente está aqui para dissipar as trevas, para trazer as coisas à luz, para falar a verdade, para mostrar a realidade de que o nosso Deus não está de boa com quem está vivendo uma vida autodestrutiva. Nosso Deus, quando ama, ele se ira também contra o pecado, não é? Salmo 5 diz o seguinte: os arrogantes não são aceitos na sua presença, odeias todos os que praticam o mal. O Senhor odeia a prática do mal e odeia quem pratica o mal. Ele está irado contra aqueles que vivem imersos em perversidade. E a ira dele vai desembocar no juízo dele. Por isso que é tão urgente que a gente entenda que a gente não está aqui para ficar de boa com o caos. A gente está aqui para pôr ordem no caos. A gente está aqui para pôr ordem no mundo, para ser uma voz destoante, divergente. A injustiça e a imoralidade sempre existiram e sempre foram denunciadas pelos profetas e apóstolos. Da mesma forma, nós não fomos chamados à covardia. A igreja do Senhor está aqui para fazer essa diferença. Sabe por que a cabeça de João Batista foi parar num prato? Porque ele chegou para uma mulher adúltera e disse para ela: você está se deitando com o seu cunhado. Você está em pecado sexual, você precisa se consertar. E ela pediu para o cunhado dele, que por acaso era o imperador naquele momento, a cabeça dele no prato. E foi o que aconteceu. Porque ele se posicionou. João Batista, que o próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulher não houve homem como ele. O grande João Batista teve a sua cabeça num prato, porque ele não era desse mundo. Não foi sem razão que o nosso Senhor foi parar na cruz. É porque ele não estava preocupado com o politicamente correto. E o que a gente tem visto? O que tem chegado a nós, muitas vezes? Jovens cristãos que frequentam a igreja. A gente não está falando dos pagãos que não conhecem a Deus, como Paulo estava falando. A gente está falando aqui dos cristãos, vivendo em fornicação, vivendo sem compromisso, vivendo viciado em pornografia, vivendo namoros impuros, gravidezes indesejadas, sem firmeza para se posicionar diante da sua cultura. E como é que a gente tem lidado com isso? Será que a gente
tem lidado com tudo isso, com medo de advertir, de divergir, de confrontar? Será que a gente já está corrompido com esse falso conceito de amor, com esse conceito de amor deturpado, que deixa a razão de lado, que deixa a virtude do Espírito Santo de lado, e que abraça o deboísmo? Estou de boa com todo mundo, eu sou um cara super de boa. Ele não confronta ninguém. Gente, muita gente usa aquele argumento assim, mas Jesus sentava na mesa com pecadores, não é verdade? Claro que é verdade, mas Jesus nunca comungou com eles. Jesus nunca ficou de boa com o pecado deles. Ele sentava para ser luz no meio das trevas, e onde ele estava todo mundo parava, porque queria ouvir o que ele tinha para pregar. E o que ele pregava, muitas vezes, não agradava. E ele foi escorraçado de alguns lugares, por causa da pregação e do que ele falava. Ele sabia que ele era a luz no meio das trevas. E aqui o texto que a gente vai ler, 2 Timóteo 4, Paulo está orientando Timóteo sobre o tempo que ele estava vivendo. E ele fala assim, olha Timóteo, vão vir dias aí que as pessoas não vão suportar a Bíblia. As pessoas vão ter pavor do que leem na Bíblia Sagrada. Elas não vão querer saber. Inclusive gente que diz que é do caminho. E aí ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto. Ou seja, eu não falo em meu nome, a minha exortação é em nome daquele que há de julgar os vivos e os mortos. É daquele que tem todo o poder e autoridade para julgar. Ele sim tem. Qual é a exortação dele a Timóteo? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Alguma semelhança com o nosso tempo? Hoje no YouTube você tem mestre para o que você quiser. Pensa aí num absurdo, você vai encontrar um mestre ali no YouTube com milhões de seguidores pregando os seus absurdos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eles vão preferir a mentira do que a verdade. É assim, cara, a verdade me expõe tanto. A verdade é muito inconveniente. A verdade foi parar numa cruz. O caminho, a verdade e a vida foram parar numa cruz. Porque ela é inconveniente, porque ela incomoda. Então vamos abraçar a mentira, vamos viver uma mentira. Eu sei que está errado, mas eu quero defender que está certo. Por isso Paulo fala, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem gente aprovando coisas nas quais ele mesmo se condena. E aí no verso 5, agora Paulo se volta para Timóteo e diz assim, você, Timóteo, porém, adversativa, não é? Mas, contudo, entretanto, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então Paulo adverte Timóteo, lembra ele da sua vocação, previne ele quanto ao fato de que a verdade seria rejeitada, alerta a ele de que aqueles que o ouviriam prefeririam a mentira e os mitos. Mas ele diz um categórico, você, porém, você não é todo mundo. Você não celebra a semana da diversidade de gêneros. Você não celebra a iniquidade.
Você se entristece com a iniquidade. Você ora por quem celebra a iniquidade. Você não chama perversão de amor. Você não chama ou não dá outros nomes para o pecado. Você chama o pecado de pecado. Porque você ama as pessoas. E você quer ver elas livres da mentira e do engodo de Satanás, pai da mentira. Todo mundo vai nessa direção, mas você não. Você diverge. Você é um divergente. Todo mundo acha normal, mas você não acha. Ninguém quer saber de Deus, mas você ama Deus. Todo mundo está preocupado com o politicamente correto, mas você não está nem aí para o politicamente correto. Você está aí para aquilo que é a virtude segundo o Evangelho. E aí você, por isso, é chamado a divergir, a ser um divergente, a discordar. Falar, não estou indo nessa direção que está indo todo mundo, não. Que tipo de divergência deve marcar a vida do cristão? Primeiro, ser divergente, não segundo nossas ideias malucas, equivocadas, muitas vezes pecaminosas, não. Ser divergente, segundo Deus, em primeiro lugar é ser santo. Ele fala assim, a primeira coisa, verso 5, ele dá as dicas aí. Seja moderado em tudo. Moderação é equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente não tem por causa do pecado, que está no nosso coração, né? A gente acha que a gente tem o jeito certo de lidar com as coisas, mas a gente não tem equilíbrio. A gente precisa buscar em Deus equilíbrio, a moderação que vem dele, a clareza, o discernimento que fluem dele, que nos faz agir não com leniência, com leveza para com o pecado, mas nos faz agir com firmeza, com amor, com ternura, mas com firmeza, como Jesus fazia. Jesus não se alegrava quando alguém dava as costas para ele, mas às vezes as pessoas davam as costas para ele, porque eram confrontadas pela verdade. E ele então é o exemplo de moderação. O moderado é alguém que é regido por princípios e não por impulsos. Filipenses 2,14, Paulo diz, façam tudo para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Entendem? Ele está falando assim, olha, a geração de vocês está corrompida e depravada. Mas vocês não estão aqui para repetir os discursos da sua geração. Vocês estão aqui para brilhar como estrelas do universo. Vocês estão aqui para iluminar as trevas, para viver a verdade e também falar a verdade, pregar a verdade, encarnar a verdade, como imitadores, discípulos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão aqui para ser isso, discípulos dele. Hebreus 12,14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe salvação na vida de quem não vive em santificação. A gente tem falado isso aqui, não é? No meio desse tempo de corrosão de valores, buscar uma vida pura, buscar moderação, buscar equilíbrio, buscar temperança, buscar ser santo, muitas vezes vai colocar a gente numa situação de crítica. Gente, se Jesus foi tão criticado, atacado, hostilizado a ponto de ser levado por uma cruz, o que faz a gente pensar que vai ser diferente com a gente? Santarrão, moralista, fariseu. Por quê? Porque você simplesmente decidiu não comungar com algumas coisas, não se assentar na roda dos escarnecedores. E o próprio Jesus falou, se você está pregando
e estão resistindo, não há ali um homem de paz, levanta, sacuda a poeira da sandália e vai embora dali. Não insiste, nem insiste. Não jogue pérolas aos porcos. Você não dá uma coisa de tanto valor para gente que age como porco. E sobre essas pessoas paira o juízo de Deus, e elas vão responder no dia do juízo, porque tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho e rejeitaram, e resistiram, e debocharam as testemunhas de Jesus. Há um juízo sobre essas pessoas. E aí você, por se declarar heterossexual, de antemão você já é homofóbico. Você, por se declarar ou buscar uma ética no trabalho, você imediatamente já é entendido como moralista. Porque, você acha que é melhor do que os outros? Só porque não entra no esquema? Só que, gente, não tem outro jeito de a gente mostrar Cristo para o mundo, não. Nós somos o corpo de Cristo e o corpo que vocês estão vendo de mim aqui, essa manifestação visível, tudo isso está no meu DNA. É o que eu sou, é a minha identidade. E a gente não vai mostrar Cristo para o mundo se a gente não refletir Ele. O DNA nosso como igreja é o DNA de Cristo. Nós somos o corpo dele. E a gente, muitas vezes, quer ser atraente para as pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, usando outro DNA, usando o nosso DNA pessoal. Usando o DNA delas, usando as características delas, imitando elas. Gente, sinceramente, se eu não entrasse na igreja e visse diferença, eu não ficaria numa igreja. Eu fiquei porque eu vi Cristo ali. Eu vi pessoas levando a sério o Evangelho, eu vi pessoas buscando se reconciliar com Deus, com a palavra dEle, com o projeto dEle para o homem. E eu estava cansado do mundo. Eu estava cansado das alfarrobas dos porcos. Eu estava cansado e desiludido com o pecado e com toda a desgraça que ele tinha trazido para a minha vida. Então, quando eu decidi abraçar o Evangelho, eu não abracei porque as pessoas estavam fazendo tudo que eu já fazia. Não, foi pelo contrário, que elas estavam indo na contramão daquilo que eu já tinha visto na prática, que só dava em desgraça. Eu não quero ir para a igreja, uma igreja que todo mundo faz o que todo mundo... que nada tem a ver, tudo pode. Não, porque o Evangelho não é assim. Eu quero para uma igreja que está todo mundo buscando, pelo menos uma boa parte, levar a sério essa palavra, seguir Cristo, imitar Cristo, porque é aí que a igreja se torna relevante, é aí que a luz ilumina as trevas. E a gente precisa acordar para isso. Não nos tornamos atraentes ao mundo quando o imitamos, mas quando vivemos como cidadãos do reino de Deus aqui nesse mundo. As pessoas tinham pavor tanto dos moralistas fariseus, santarrões, a esses sim, né? Como tinham pavor também dos libertinos, promíscuos. Eles não queriam, essas pessoas não eram referência para elas. Nem o legalista era referência para elas, nem o antinomiano, não é? O que abomina a lei, o que não quer ter lei nenhuma. Nenhum desse tipo de extremo agradava essas pessoas. As pessoas olharam para Jesus e viram nele moderação, pureza, santidade, e falaram, é Ele, é esse que eu fui criado para ser. Eu não quero minha vida de outra forma. Eu quero ser divergente segundo Deus, eu quero ser como Cristo foi, quero pensar como Ele. Eu quero amar não só a ponto de abraçar, acolher e aceitar as pessoas, mas a ponto de falar para elas o que elas precisam ouvir, porque seria isso que Jesus faria no meu lugar. Venha, tampouco eu te condeno, contudo, vá, mas não peque mais. Sai desse negócio de uma vida impura e desgraçada e entra na graça santificadora de Deus, que resgata em nós o projeto da identidade de Cristo. Segundo ponto aqui, ser divergente é ser resiliente. Para a gente ser essa geração que diverge segundo Deus, que discorda, que vai contra, na contramão de todo um sistema, a gente vai precisar
suportar algumas coisas. Por isso Paulo continua no verso 5 falando assim, suporte os sofrimentos. Por que isso? Quer dizer então que ser cristão é sofrer? Tem sofrimentos que a gente enfrenta só porque a gente é cristão. Tem sofrimentos que o pastor enfrenta só porque é pastor, pior ainda. A cobrança é muito maior, não foi isso que o Tiago falou? Não se tornem muitos de vocês mestres, porque vocês vão receber um juízo maior. Então, quanto mais a sério você levar o Evangelho, mais você vai enfrentar alguns tipos de sofrimento. Jesus ficou os 33 anos dele aqui no mundo, enfrentando alguns tipos específicos de sofrimento por causa da fidelidade a Deus. Se fosse um mundo sem pecado, a santificação só ia trazer alegria, não ia trazer sofrimento nenhum. Mas como a gente está num mundo em pecado, que jaz no maligno, como a gente está num mundo em trevas, aí existe sofrimento para quem está buscando viver reconciliado com Deus. Aí existe hostilidade. E Paulo então diz no texto que ele já estava sendo oferecido como libação, como oferta líquida, para falar do derramamento do sangue, do seu martírio que estava se aproximando. Paulo já estava idoso ali, naquele momento. E é o mesmo Paulo que fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse Paulo que não se adapta, ele não adapta o Evangelho à circunstância. Ele resiste, pregando o Evangelho, sem se envergonhar, porque ele estava totalmente convicto de que é esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi esse Paulo que entendeu o que Jesus quis dizer quando ele falou assim, todos odiarão a vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos vão odiar vocês por causa do meu nome. É natural que odeiem vocês. É natural que torçam o nariz, que digam que você é arrogante. Já viu isso tudo? Agora você é arrogante. Se você tem uma posição firme, você é arrogante, porque você tem uma posição firme. Eu fico pensando, Jesus, hoje em dia, seria o primeiro ataque que Jesus sofreria, para de ser metido, para de ser soberbo, arrogante. Porque era firme. Ele não se adaptava. Ele falava a verdade clara e objetiva para as pessoas. E a gente tem que imitar o caráter dele nisso, não ficar transigindo, negociando com a verdade, adaptando a verdade à cultura. Não, a verdade é a verdade. Deus não vai mudar, ele nunca mudou. Não se admirem se o mundo odeia vocês. O apóstolo João falou isso, 1 João 3,13. Não se admirem, é natural que isso aconteça. E a gente também precisa se acostumar a ser hostilizado por causa da nossa fé. Porque se a gente não estiver aqui fazendo a diferença, tem um dos textos pesados de Jesus que ele fala assim, olha, vocês estão aqui para ser sal, para dar sabor. Ele diz o seguinte, olha, se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Se vocês fazem o que todo mundo faz, concordam, não divergem de nada, estão na onda da cultura, estão indo juntinho com a janela de Overton, se abrindo cada vez mais, mente aberta. Mente aberta entra tudo quanto é coisa ruim, né, também. Pode até entrar uma coisa boa de vez em quando, mas a maior parte das vezes entra coisa ruim. Vocês não servem para nada, vocês perderam o sabor, não tem graça mais. Vocês não estão fazendo a diferença que vocês foram chamados a fazer. A comida é gostosa porque tem sal. Se tirar o sal, ela perde o sabor, não tem graça aquela comida. Vocês são o sal da terra, vocês são o que dão graça à terra. Jesus não encorajou a gente a fugir da perseguição, mas entender a perseguição como parte da nossa vocação contracultural. E a gente sempre vai enfrentar isso. Em terceiro lugar, ser divergente, é falar a verdade ao perdido. Ele fala assim, você, porém, faça a obra de um evangelista. Alguns vão dizer assim, mas o evangelista, então, é aquele que prega a salvação, né? Não, o evangelista é aquele que prega o evangelho. E a salvação é um dos aspectos do evangelho.
O evangelista é alguém que prega o evangelho total, e o evangelho total implica em salvação, em santificação, em obediência e em juízo. O mesmo Jesus que pregava, tampouco eu te condeno, foi o que pregou, vai e não peques mais. Cuidado, isso é veneno. Não haja com leveza para com o pecado, não transija com ele, não negocie. Não tente domesticar o evangelho, não se adapte, ou não adapte o evangelho ao seu paladar, ou ao de quem está te ouvindo. Isso não é amar, isso não é amor. Assim como Jesus, gente, alguns jovens ricos vão dar as costas para nós, por causa da pregação do evangelho. Mas ele se volta para Timóteo e fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Às vezes é cansativo, você tem que dizer o óbvio, você tem que dizer aquilo que para você, que tem o Espírito Santo, que lê a palavra, entende, você tem que doutrinar, tem que pregar, ensinar e repetir e falar. Mas muitas vezes os discípulos tiveram que sacudir a poeira da sandália, não adianta, não tem mais o que fazer. O próprio Senhor entregou certas pessoas, não é isso que ele fala? A prática daquilo que é abominável. Paulo fala de Demas e de Alexandre, que causaram muitos males a eles e que abandonaram ele no caminho, que se voltaram contra ele, contra a pregação dele. Muitas vezes isso vai acontecer, e isso vai trazer algum nível de sofrimento para nós também, porque são gente que a gente ama. Mas a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser firme. Pregar completamente. Para que a gente hoje pudesse abrir essa palavra aqui e ler ela em português. Alguns tiveram que ser martirizados. Um deles foi Martinho Lutero. Na verdade, ele não foi martirizado, mas ele viveu um tempo em que a coisa pegou fogo, né? Por causa da pregação da palavra. Ele viu gente morrer por ser fiel à palavra. E muitos morreram por fidelidade à palavra, até antes da Reforma Protestante, os pré-reformadores. Lutero dizia: paz sempre que possível, é bíblico, mas a verdade a qualquer preço. Porque se Jesus quisesse adaptar o discurso, ele não teria nem ido para uma cruz. Não crucifica não, que ele resolveu renegar o senhorio dele. Então, não adapte, não confunda a Bíblia com um livro de autoajuda, com descobertas mirabolantes sobre o bem viver aqui no mundo. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela sempre foi atacada na história. Eu vi uma frase muito interessante que diz assim, não sei qual é a autoria: a Bíblia é uma bigorna que já despedaçou milhares de martelos. Não é bigorna aquele instrumento, aquele pedaço de ferro parrudo que é usado para o ferreiro moldar os objetos de ferro com martelo em cima dela. Só que a bigorna é feita de material tão resistente que ela não fica alterada, ela não se afeta, mesmo com tanta pancada em cima dela. E a Bíblia é essa bigorna, ela já foi martelada e quebrou um monte de martelo, não adianta ir contra. Sabe por quê? Porque a Bíblia está aqui dentro da gente. Deus imprimiu essa verdade no nosso coração. E quando a gente lê, ela não é impactante, transformadora, porque ela está aqui num livro impresso ou digital. Não, é porque ela está toda aqui dentro. Quando a gente lê, há uma testificação do espiritual no nosso coração com respeito à revelação de Deus, que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, fazendo tudo fazer todo sentido para nós. Então, será que a gente pode dizer que tem levado essa palavra a sério, levado o Evangelho a sério, pregado todo o Evangelho, feito o papel de um evangelista que se prepara para responder as questões do nosso tempo à luz da palavra, que pontua em amor, mas pontua tudo que precisa ser pontuado com a clareza que a palavra pontua? Leia a Bíblia com a reverência de quem ouve Deus falar e obedeça e pregue
a totalidade da palavra. E por fim, em último lugar, é preciso ser divergente até o fim. Você, porém, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente. Não cumpra parcialmente. É muito triste, às vezes, a gente ver pessoas que andaram com a gente, de repente se rebelarem, levantarem argumentos contra a igreja, contra a liderança. É triste não porque não haja verdade nos argumentos. É triste porque nenhum de nós que está firme porque a igreja é perfeita, porque a liderança é perfeita. Não. A gente está firme porque a gente ama a igreja do Senhor. A gente está firme porque a gente foi chamado a uma missão e a gente não pode se acovardar. A gente está firme porque se não tiver igreja no mundo, o mundo está em plenas trevas. Jesus certa vez disse o seguinte no Sermão do Monte: se por acaso a luz que há em vocês forem trevas, que trevas terríveis vão ser. Por quê? Porque vocês são a luz do mundo. Se a candeia se apagar, se a igreja deixar de existir, se a gente não conseguir usar a linguagem do amor para superar nossas diferenças, os erros uns dos outros, e não conseguir caminhar unido debaixo de tanta diversidade, de tanta diferença de personalidade, se a gente não conseguir levar o nosso ego para a cruz e não perseverar até o fim nesse caminho unido, que grandes trevas o mundo está, que a própria igreja não consegue ser unida. Não roa corda, não mude o discurso ao sabor do tempo. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Não vá firme até um certo ponto, continue firme até o fim. Muita gente foi muito firme até um certo ponto, em que apostatou. Não leia a Bíblia a partir das correntes teóricas da psicologia, da sociologia e da antropologia, sem desmerecer as descobertas científicas dessas matérias. Elas nasceram outro dia, elas estão tentando tatear no escuro para conhecer o ser humano. E a Bíblia, revelada há milênios, traz tudo que a gente precisa saber sobre o ser humano, de forma muito clara e objetiva. E ela não consegue ser refutada, ela não consegue se tornar irrelevante, mesmo em pleno século XXI. E ela continua impactando vidas e transformando vidas e sendo usada por Deus para isso, porque ela não surgiu outro dia a partir de um teórico X, um teórico Y. Não, ela é uma bigorna que não se destrói, mesmo com as maiores pancadas. Finalmente, Paulo diz o seguinte em Filipenses: tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, para falar que o conhecimento de Cristo é superior a toda forma de corrente de pensamento. E aí ele conclui, irmãos, verso 6 de 2 Timóteo 4. Eu agora estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo chegou no fim, foi até o fim. Será que a gente pode dizer como ele isso, gente? Cheguei no fim, estou pronto, se Jesus vier hoje, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, fui um guardião dela. Será que a gente está atento para o fato de que há uma recompensa bendita para aqueles que não se curvam diante da grande Babilônia, da grande meretriz, que o Apocalipse 18 diz que vai cair no último dia? Será que a gente está preparado para a grande tribulação? Jesus diz: olha, felizes são vocês quando insultarem vocês, mentindo, disserem um monte de coisa contra vocês. Tem muito cristão que é sensível, né? Já parte para as redes sociais para fazer ataque. Você está falando isso, e revidar, e rebater, e argumentar. Jesus fala assim: não deixe eles atacarem. Felizes são vocês quando eles atacarem, porque assim atacaram também os profetas que viveram antes de vocês.
Algumas aplicações aqui para a gente finalizar. Primeira, peça a Deus coragem para divergir. Peça a Deus coragem. Divergir é verdade, não é agradável, não é bom, é chato, mas exige de nós coragem. A gente não tem opção, a gente não pode simplesmente amarelar, não é? Não amarele. Nunca foi fácil. Na igreja primitiva, Paulo fala que eles eram entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Eles iam morrer nas arenas. E hoje a gente vai sofrer ataques de outras formas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a consciência de que a gente não é mais um grupo com mais uma ideia maluca, não. A consciência de que a gente está do lado do Senhor da história, de que a gente está pregando a verdade, vivendo a verdade, andando na luz, traz a nós um sentido para a vida que nada mais pode trazer. Vai valer a pena, no final vai ter valido a pena. Nada vai ter enchido a nossa vida tanto de significado. Tenha como meta dizer no último dia, assim como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Com coragem, tenha coragem para levar adiante. Segunda aplicação, mantenha a Bíblia como regra, alimente-se dela, busque nela suas instruções, busque nela suas respostas. Ela é a prova do amor de Deus. Volta e meia, tem pessoas que procuram a gente numa de encurralar. É interessante que faziam isso com Jesus, né? O jovem rico achou que estava pegando Jesus. Peguei ele. E agora? Já faço tudo isso, desde que sou criança. Já obedeço a todos os mandamentos. De vez em quando vem alguém com uma filosofia, com um pensamento assim, que, ele acha genial, né? Se eu levar isso daqui, o pastor não vai conseguir responder. E é verdade que tem coisas que a gente não tem resposta mesmo, mas é interessante que depois de tanto tempo estudando o ser humano, estudando a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda as correntes filosóficas, as correntes dos pensamentos que predominam hoje na sociedade, mais encantado a gente fica com a palavra de Deus, mais a gente vê nela a verdade, mais a gente vê que muitas dessas outras correntes, na verdade, são engodos de Satanás. Satanás está prendendo pessoas em pensamentos obtusos, confusos, mas aparentemente brilhantes intelectualmente. E aí, quando você vai para a palavra, ela simplifica tudo. Ela mostra exatamente como as coisas foram criadas para ser. E isso faz a gente ficar maravilhado. Então, tenha a Bíblia como regra, cuidado com a aparência de inteligência. Tem muita aparência de inteligência, aparência de ciência. O cara é super acadêmico, né? Olha a mente do cara, que mente impressionante. Falou um monte de bobagem. Um monte de mente brilhante do último século falou um monte de bobagem. Muitas das suas argumentações e postulados caíram por terra, foram derrubados pela própria ciência. Cuidado. Seja politicamente incorreto, não tenha medo de ser odiado. Terceira aplicação, não tenha medo de ser politicamente incorreto, não tenha medo de gente olhando feio para você, torcendo o nariz. Às vezes tem pessoas que são confrontadas por nós, mesmo com amor, com todo o cuidado, que nem olham mais para a gente, bloqueiam a gente, né? Resistem à pregação, resistem à orientação. Não tenha medo disso. Não tenha medo de perder seguidores. Isso é natural, isso é sinal de que o que está sendo pregado é de fato o Evangelho. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele. Isso é um privilégio para nós. Não sair por aí arrumando encrenca e treta na internet, né? Carnalmente, a partir das suas próprias concepções e ideias, não. Mas se você se posicionou em amor como cristão, mas firme à luz daquilo que você acredita, e você perdeu seguidores e amigos com isso, fique em paz. Fique em paz. Porque isso vai acontecer com aquele que seguir a Jesus a sério. E Jesus falou isso, está claro. Os apóstolos falaram e viveram isso.
e foram martirizados pregando isso. Então não tenha medo. Pense nas coisas do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Pense lá nas coisas do alto. Pense na eternidade com Cristo em glória. Não esteja comprometido com a glória dos homens, com os elogios. O fiel ao Evangelho não vai, muitas vezes, ter muitos seguidores mesmo, mas não tem problema, a gente está em paz. Quarta e última aplicação, descanse na esperança eterna. Olha como é que Paulo termina, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. Eu amo a vinda do Senhor porque nela Ele virá fazer justiça. E Ele vai separar os bodes das ovelhas. E Ele vai separar o joio do trigo. E Ele vai trazer a claro e à luz todas as coisas. E Ele porá um ponto final em toda essa perversidade, em toda essa abertura para a iniquidade, em toda essa celebração daquilo que é abominável segundo Deus e a sua palavra. E Ele derramará o cálice da sua ira e trará salvação para aqueles que foram fiéis até o fim. Amém? Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, pela clareza com que o Senhor pregou, ensinou, por esse texto que trouxe para nós tantas evidências de que estamos no Teu caminho, Senhor. E esse caminho é um caminho de vida, é um caminho estreito, muitos não acertam, muitos abandonam esse caminho, preferem o caminho largo, mas estamos aqui, Senhor, para dizer que não estamos em busca da glória dos homens, não queremos seguidores, queremos ser Teus seguidores, queremos viver uma vida que Te agrada, queremos que a nossa vida seja essa oferta de libação, essa vida que é luz no meio das trevas onde está vivendo. Queremos entender o Teu conceito de amor, não queremos nos deixar convencer por conceitos mentirosos, demoníacos de amor. Senhor, vem nos dar sabedoria para lidar com o tempo que a gente tem vivido. Vem nos fazer transbordar de amor toda vez que a gente for pregar o Evangelho em sua totalidade, como o Senhor fez, com moderação, com equilíbrio, com verdadeiro amor. Em Teu nome, faz assim, sustenta, Pai, a geração oceânica, sustenta a igreja oceânica, debaixo desse temor e dessa direção Tua na Tua palavra, que a gente esteja em busca de agradar ao Senhor e não a homens. Faz assim, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.